Walter, para a gente encerrar esse assunto, queria ouvir a tua opinião do seguinte, porque tudo isso está ligado, me parece, à questão das emendas parlamentares, né? Que se liberar as emendas aí o governo, talvez resolva rapidamente todo o problema aí com o Congresso, né? E lembrando que a Câmara dos Deputados acabou, né? Está aprovando, está no Senado agora, né? A questão de aumentar o número de deputados, não é isso? Não, já foi aprovado no Senado, volta para a Câmara que houve uma modificaçãozinha no texto. Mas uma pequena modificação. Na Câmara que digamos que não é a Câmara que vai rejeitar essa proposta. Não vai rejeitar. Então está tudo encaminhado aí para a Câmara aumentar o número de deputados, aumentar a despesa, certamente, né? Por mais que eles digam que não, que o presidente Hugo Mota diga que não vai aumentar a despesa, é evidente que vai, né? E aí, então, como é que é esse discurso da Câmara em torno de recursos, né? Eu mencionei da questão das emendas parlamentares, a Câmara aumentando despesa. No fundo, tudo isso está ligado, né? Sem dúvida. A questão das emendas, para começar, elas são, sem dúvida nenhuma, um dos panos de fundo de toda essa confusão. Se houvesse tem também um problema de fluxo na liberação que é relacionado não é nem a essa crise. O governo está com problema porque atrasou o orçamento. É um governo de uma articulação política muito difícil. Então, as coisas acabam. Então, nas últimas horas saiu muito dinheiro. Foi mais de 1 bilhão liberado antes da votação para ver se modificava alguma coisa e não modificou. Agora, tem essa questão que, como eu disse, tem uma reunião amanhã com o ministro Flávio Dino que vai tentar fechar um acordo que é basicamente que o ministro está exigindo essa transparência e há uma resistência que a própria resistência diz muito de qual seja a intenção de alguns dos parlamentares, pelo menos. Agora, eu entendo que toda essa problemática, Tardan, ela não vai se... Eu não acho que ela vai se resolver tão facilmente quanto como brincou aí o nosso comentarista aí do chat, dizendo que um jantar vai resolver. Sim. Eu acho que tem um complexo um pouco maior, porque a gente já está discutindo um pouco, está dito por lideranças do Congresso claramente. Existe hoje um trabalho dentro do Congresso que é para sangrar, como se diz, o governo, né? Então, quer dizer, não bastava, por exemplo, derrotar o governo, tinha que derrotar com esse placar que foi ontem, que foi um placar cachapante, né? O governo não conseguiu 100 votos. Uhum. E as pessoas costumam, em torno disso, fazer aquele cálculo, quantos votos precisa para evitar um impeachment? São 180. Né? Então, o governo andou muito baixo, né? O governo, vamos dizer, a base com que ele conta mesmo hoje para votação, mas é uma base muito pequena, muito baixa. Então, isso aqui... É uma base que não dá muita base para essas mensagens é que a oposição também pretende passar através dessa votação. O que o governo imaginava até então é que ele tinha nos comandos da Casa, primeiro no comando da Câmara, mas mais ainda no comando do Senado, através do senador Davi Alcolumbre, pessoas com as quais dava para confiar e dava para conversar. Está aprovado que não é assim. Então, eu acho que é um quadro de um complexo maior do que uma conversazinha seja capaz não é um jantarzinho, de resolver. Camarão Lagosta. E se resolver o problema das emendas impositivas, vai reduzir um pouco a tensão, mas não vai conseguir resolver. E a questão do aumento do número de deputados? Esse aumento do número de deputados, eu acho que é a contradição que a Câmara... Porque aí começa um negócio tanto errado, tá? Porque é o seguinte, já começa aumentando. Porque poderia haver uma discussão... Eu acho que a grande questão que tem para discutir ontem, tanto do IOF quanto da decisão de aumentar, né, é a falta de discussão. Quer dizer, que se começou pelo fim nesse caso, foi aumentando o número. É possível que haja, no processo de distribuição hoje das bancadas, haja algumas injustiças, que estejam alguns estados subrepresentados e outros superrepresentados, é possível. Agora, ao invés de fazer a discussão, esgotar a discussão e a partir disso, qual é o melhor caminho para isso? Porque, de repente, a decisão final pode ser que seja até reduzir, ou seja, até aumentar, né? Mas só que você não pode começar aumentando para depois você vir discutir, como possivelmente vai acontecer agora, a necessidade real disso. Então, é uma coisa muito... É uma coisa atropelada, e atropelada por razões óbvias, porque é um tema... Porque, aliás, tem uma questão aí, porque as pessoas falam que o governo está sofrendo essas derrotas no Congresso,
por conta da impopularidade do governo e do presidente. Olha, a popularidade do Congresso é muito pior que a do governo. Qualquer pesquisa que seja apresentada aí mostra um Congresso menos aprovado, muito menos aprovado do que o governo. Então, não é exatamente a instância, digamos assim, mais legitimada para agir em cima da impopularidade do governo. Então, aí faz esse outro movimento, que aí tem essa história de dizer, não, mas não vai aumentar recurso. O cálculo mais otimista que eu vi fala em 90 milhões. Mas eu acho que o que a gente pode dizer é o seguinte, é impossível que você crie 18 novas vagas com gabinete, com gastos, com verba, representação, com direito à passagem, com tudo aquilo que tem a parlamentar e dizer que não vai gastar no tostão. Ou então, se isso realmente não vai impor nenhum tipo de novidade de orçamento, significa dizer que eles estão com um orçamento hoje que eles deveriam enxugar. E deveriam ajudar, inclusive, no equilíbrio das contas públicas, colocando esse dinheiro à disposição do Caixa para fazer o ajuste, o chamado ajuste fiscal. Então, assim, a única coisa, criou-se a cortina de fumaça, a fumaça é a história do IOF, e em cima disso colocou-se uma coisa absolutamente impopular, que é esse aumento da representação, colocou-se no pacote e está vendo-se, mas as pessoas estão separando, tá? E separando vai ser ruim, sem dúvida nenhuma, para a imagem já ruim, já bastante desgastada dos nossos parlamentares e do nosso Congresso.